produtor, ao meu ver, ele é um dos seres mais resilientes que eu conheço. A busca por estar sempre atualizado, ela vem caminhando junto com esse aumento no custo de produção e a necessidade de eficiência, né? Então, hoje, se você não fizer 60 sacos, você não paga a sua lavoura. Se tiver o arrendamento, isso aí vai aumentar ainda mais. Exato. Aí entra a questão da técnica. Nós não podemos errar. O errar hoje custa muito caro. Na verdade, sempre custou, mas hoje parece estar um pouco pior. É importante você ir conhecer essas outras regiões e ver as dificuldades que eles têm. Então eu digo, você vai deixar de produzir um pouco da sua área de milho ou de segunda safra, mas você está investindo ali. Quando volta, eu vi no seu olho dizendo, professor, a rentabilidade, a qualidade da cultura, quando você planta em cima de uma braquiária, é fantástica, né? Exato. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Agrosol Sementes e da Momesso. E hoje o episódio é sim especial. E legal que quando a gente faz um trabalho como esse do Mundo Agro Podcast e dos outros podcasts do agro, é para alguém ouvir, é para alguém assistir. E eu tenho a honra de trazer aqui hoje no estúdio do Mundo Agro Podcast um dos primeiros ouvintes do Mundo Agro Podcast. Foi apoiador, ajudou a gente lá no começo a seguir. E hoje eu falei para ele, 6 anos. Ele falou, nossa, mas já passou tudo isso, né? Desde lá do comecinho de 2019. Então tenho a honra para apresentar para vocês uma das pessoas que nos incentivou a estar aqui hoje, 6 indo para 7 anos de Mundo Agro Podcast, Cairon Giacomelli, engenheiro agrônomo, produtor rural aqui de Vera, conhecido de muitos conhecidos nossos aqui de Sinop, ex-alunos. Cairon, que honra ter você aqui. Eu acredito que o podcast ainda faça parte da sua vida, não só o Mundo Agro Podcast, mas como eu aprendi a ouvir enquanto viajava, enquanto estava trabalhando e poder ganhar um pouquinho mais, não digo só conhecimento, talvez de senso crítico, eu acho que foi isso que te levou ao Mundo Agro Podcast. E tenho uma satisfação imensa de saber que até hoje você ouve, escuta e nos apoiou lá no início, né? Não digo nem o apoio financeiro lá do Apoia-se. O maior apoio é estar ouvindo, divulgando, falando. E aconteceu o que aconteceu com a gente o ano passado, que eu cheguei ali no posto em Vera, né? E te encontrei ali. Isso é a maior satisfação que a gente tem. Seja bem-vindo, Cairon. Obrigado, professor. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, né? E falar um pouquinho, né, da vida, um pouquinho de como é ser produtor. Eu acho que vai ser um bate-papo legal. E como você falou, né, eu comecei lá atrás, na verdade, eu andava muito, né, até hoje, né, ando bastante. E esse tempo que eu fico dentro do carro, às vezes, tava escutando uma música, tava fazendo alguma outra coisa ali, ou não tava fazendo nada, e eu sempre achei um tempo perdido. E foi por isso que eu busquei podcasts. Naquele momento, eu comecei a buscar podcast do agro, porque eu queria também ouvir algo a mais naquele momento, para entender algo que precisava, ou então ou curiosidades a mais relacionadas ao agronegócio. E naquele momento, primeiro, eu encontrei o Mundo Agro não, desculpa. O Agro Resenha. Do grande amigo Paulão. Exatamente, foi o primeiro que eu encontrei. Aí eu comecei a escutar ele, logo em seguida já vi que tinha o Mundo Agro Podcast também. E dali eu comecei a escutar tanto vocês quanto o Agro Resenha. E no momento que eu percebi que era importante ajudar, de alguma forma, naquele momento era financeira, eu achei importante, né, ajudar, porque, cara, eu queria que isso chegasse em mais pessoas de alguma maneira, porque estava me ajudando. E estava me ajudando em momentos que talvez eu não estaria fazendo absolutamente nada ali, como eu falei, no trânsito. E eu acho que era importante eu apoiar de alguma maneira para que isso chegasse a mais e mais e mais pessoas e produtores. Que legal. Cairon, e isso é importante, né? Porque tem muita gente começando muita coisa hoje. Hoje a internet nos dá a possibilidade de escolher o que a gente quer assistir, o que a gente quer ouvir.
E esse programa do Apoia-se, a gente nem tem mais esse programa. Apoia-se é como se fosse um sistema, né? Não é uma vaquinha, mas onde quem ouve consegue colocar lá um pequeno valor. Eu acho que na época era 5, 10, 20 reais por mês. Mas tem muitos canais que a gente assiste. Aí eu apoio alguns canais. E R$2 que você paga ali no mês acaba fazendo uma diferença muito grande para quem não tem nada, né? Depois os canais crescem e aí vem os apoios. Então foi bem legal esse incentivo lá no começo. E aproveitando que você citou aqui do Paulão, mandar um abraço para ele, pro Agro Resenha. Ele é nosso dinossauro, Paulão. Né? Ele que começou, nos incentivou e tá aí hoje. Como ele fala, quando tudo era mato, né? Enquanto tudo era mato, ele tava lá abrindo as porteiras. E esse episódio aqui com o tema, né? A agricultura do ponto de vista do agricultor. Parece ser algo, assim, um pleonasmo, a agricultura do ponto de vista do agricultor, mas a gente está acostumado a trazer tanto técnico, profissionais de uma área específica, e muitas vezes a gente esquece de falar com o agricultor propriamente dito, que é o mais técnico de todos, que faz uso das informações. Mas a ideia aqui é a gente ouvir hoje, conhecer um pouco o Cairon agricultor, né? Embora você seja agrônomo formado aqui em Alta Floresta, ouvir um pouquinho de você. Primeiro, a sua história, né? Como que você chegou? Você já nasceu aqui no Mato Grosso? Sua família veio para cá? Como foi desbravar isso? Se teve um processo de sucessão, né? E hoje, como você faz? Como você vê a agricultura de hoje? Os desafios, não é fácil. Cada safra é uma aula, não existe uma safra igual a outra. Tem uma brincadeira que a gente faz aqui, né? Que essa safra está sendo desafiadora. E qual não foi? Exato, né? exato. E qual não foi? Exato. Então é isso, Cairon. Mas para começar, conta pra gente então um pouco da sua história, viu? Sim. Só para finalizar o que você falou, uma coisa que eu ouço a vida inteira, né? Já estou aqui tocando nossas coisas há 15 safras e eu nunca vi um ano típico. É verdade. Todo ano é atípico. Todo ano é atípico, todo ano é atípico, exatamente. Mas vamos lá, um pouquinho da minha história, né? A minha família veio, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, vieram de Santa Catarina entre os anos de 84 e 86. E meu avô e uma tia ficaram em Sorriso e o restante da família, né? Meu pai, meus tios, foram para Vera. E começaram a trabalhar ali na época, logo que chegaram, há pouco tempo que chegaram, montaram madeireira. A ideia, né, no início lá foi vir para mexer com madeira mesmo, né? E nesse período foram trabalhando, foram comprando áreas. E ao longo do tempo começaram a abrir essas áreas, né? Na década de 90, final dos anos 90 ali. Enfim, aos poucos foi mudando um pouco ali da madeira, foi introduzindo um pouco de gado, mas ainda nada de agricultura em si. Mais ou menos ali no início dos anos 2000, aí se começou a introduzir um pouco a agricultura dentro da nossa família. Até foi uma época difícil, uma época bem complicada, porque foi a época que se plantava arroz, né? Teve uma época que o arroz veio a 7, 6 reais, 8 reais. Foi um momento ali de grande crise financeira, inclusive. Mas que devagarinho, com muito trabalho, as coisas foram acontecendo. Em meados lá de 2006... meados não, né? Em 2006 eu fui para a faculdade. Já trabalhava, já ajudava meu pai, meus tios, mas mais na madeireira, nos negócios... Os negócios assim não muito com o gado, com a lavoura, né? Mais ali na parte de escritório, na parte operacional. E, enfim, mesmo assim, em algum momento fui tocado, não sei porquê, fui tocado por fazer agronomia. Passei na Unemate, fui fazendo agronomia na Unemate e me formei no final de 2009. E nisso eu voltei. E não teve esse processo de sucessão dentro da nossa família, porque meu pai estava ainda na madeira, como madeireiro, né? E ele... como eu posso dizer? Eu vim para ajudar nos nossos negócios na agricultura, e ele meio que foi assim... Olha, eu nunca mexi com agricultura.
nós vamos ter que tocar nossas coisas. Então, já que você tá saindo da faculdade, Vem pra cá e toca. vamos se virar e vamos aprender juntos, né? Então, não teve aquela sucessão que meu pai vinha de uma tradição na agricultura e eu peguei dessa tradição dele e fui tocando adiante. Não, foi um negócio que aconteceu por acaso da vida, no caso, né? Então, mas sim, de qualquer forma foi excelente, né? Tanto da parte da minha família, quanto da minha parte, eu acho que foi um pouco diferente de algumas situações que a gente vê, tanto aqui na nossa região, quanto em outras regiões. Legal. É bom que esse processo de sucessão, assim, foi demandado pelo pai, né? Foi bom, sim. Já que eu investi aí na faculdade, você passou tomando uma cerveja aí, Exato. um tempo, né? Porque muitas vezes, Cairon, essa sucessão, ela não é tão simples, né? Uhum. Isso é normal, né? A grande maioria dos pais, até ele confiar nos filhos, mas seu pai viu, você tinha um conhecimento técnico, estava vindo da universidade. E assim, essa história que você conta da sua família, a madeireira, o arroz, é legal porque isso é uma pegada de todo mundo que migrou para cá. Exato. Né? Saiu do sul, veio para cá. Não foram tempos fáceis. Não. Já passaram vários colegas aqui, produtores, que contam as histórias. Eu sempre falo do Zecão da Fazenda Capuaba. Que um veio, grande exemplo. Né, veio começou a crescer com arroz, foi ao fundo do poço com arroz e depois se tecnificou. E então, essa fase inicial, a região de vocês que pega Vera, Feliz Natal acho que é mais novo, Cláudia, o gado e a madeira, né, eram prioritários, tanto que lá no início o cara que chegava ali para mexer com lavoura era tido como louco aqui. Sim. Aqui é gado, né? E hoje a gente vê o potencial da agricultura, da integração, que depois você vai falar sobre isso. E esses desafios, Cairon, eu queria que você destacasse um pouco desse ponto. Você falou assim, olha, tivemos algumas crises, o arroz chegou num preço baixo, mas a gente se manteve com cuidado e com perseverança. Isso é algo importante de você falar para quem está ouvindo a gente, porque muitas vezes olham para o agricultor, vem o lado bom, né? Eu faço a brincadeira de andar com a caminhonete e andar com o carro baixo. Exato. Então, quem está muitas vezes num grande centro, fala assim, esses agricultores aí estão andando de caminhonete, né? Estão esbanjando. Vem andar com o carro baixo nas nossas estradas para ver o que é. Exato. Ainda hoje, Exato. Ainda hoje. Olha aí o que apareceu acho que foi no Globo Repórter da semana passada sobre a 163, 25 quilômetros de fila e um atoleiro para chegar em Miritituba nos últimos 5 quilômetros. Mas eu queria que você falasse sobre a resiliência. Exato. Como né? Para um pai, para um filho ver um ano de crise onde você investiu, você tem só o retorno daquilo, a vontade que dá é largar tudo, voltar para o sul e trabalhar para alguém, mas não, né? A grande maioria dos agricultores, ele é persistente, ele dá um jeito, ele busca ajuda. A resiliência, ela é fundamental nessa profissão, né, Cairon? Exatamente, professor. O produtor, ao meu ver, ele é um dos seres mais resilientes que eu conheço. Porque a gente vê muitas vezes em outras empresas ou outros segmentos que as pessoas passam por alguma crise ou outra e eles param, saem daquilo que eles estão fazendo, vendem. E você vê muito pouco isso na agricultura acontecendo. Porque é muito ruim. Não é bom passar por crise. Passar por aperto. Não é difícil, é preocupante. Porque assim, todos os produtores que eu conheço, eles são boas pessoas. Eles podem passar por alguns momentos ruins financeiramente, mas eles sempre vão fazer de tudo, às vezes até vender um pedaço da sua área, alguma coisa, para conseguir em algum momento quitar aquela dívida e voltar para a agricultura da melhor maneira possível, né? Mas alguns momentos acontecem de alguns revés. Isso é uma coisa que talvez a boa parte da sociedade não enxergue. Muitas vezes eles olham que o preço do milho tá X,
que o produtor colhe 150 sacos de milho e vende a um preço X, que o produtor está colhendo 70, 80 sacos de soja e está vendendo a um preço X. E quando, no final das contas, por mais que tenha aquele preço de venda que pareça ser bom, o custo é alto, os juros de investimento e os próprios investimentos são muito altos dentro da agricultura. E que, no final das contas, a sua margem não é uma margem tão grande. É uma margem pequena, uma margem que o produtor precisa ser um empresário realmente, sabe? Então, isso é algo que a grande sociedade precisaria enxergar com bons olhos, né? Porque, realmente, tem vários momentos, o produtor passa por dificuldades, mas amanhã depois ele volta, as coisas voltam. Na agricultura, até hoje, sempre eu vi que eu estou aí há 15 anos praticamente, é sempre cíclico. Sempre tem aqueles momentos de baixa, os momentos de alta, e os produtores que são, a gente vê sempre, são resilientes e conseguem passar por esses momentos de baixa. Quando chega nos momentos que as coisas, que a crise financeira passa, que as coisas dão uma amenizada, é o momento que ele dá uma relaxada, sabe? Consegue se reerguer. Exatamente. É legal isso, e assim, eu cheguei em 2006, você estava entrando na faculdade, Exato. né? E a gente já formou um bom número de alunos aqui em Sinop, assim como lá em Alta Floresta, nas outras faculdades aqui. Eu já pude presenciar alguns ex-alunos meus em conversa com os pais, em momentos de desespero. Nossa, mas nós investimos aqui num pivô, investimos numa máquina nova e agora a chuva não veio, ou choveu, perdeu. E aí o mais velho, o pai, né, o avô, você falou assim, calma, porque, como você disse, é cíclico, a gente tá perdendo agora, mas a gente vai recuperar, e é assim, tem que ter paciência, né? Há quem diga aqui, os mais velhos da região, que a cada 7 anos você vai ter uma crisezinha. Exato. Então, se prepare para ela, que ela vai vir. Mas é importante isso, porque a agricultura é a base, né, da alimentação, e o investimento é alto. Hoje, Cairon, você conhece isso muito melhor do que eu, mas quando você pega um boletim do IMEA, né, que mostra um custo de soja por hectare na casa dos 7, 8 mil reais, envolvendo depreciação, oportunidade, mas 8 mil reais nós estamos falando em mais de 60 sacos por hectare. Exatamente. E 60 sacos por hectare era o que a gente estava tentando atingir quando eu cheguei aqui em 2006, que a produtividade era de 45 a 50. Exatamente. Então, hoje, se você não fizer 60 sacos, você não paga a sua lavoura. Se tiver o arrendamento, isso aí vai aumentar ainda mais. Exato. Aí entra a questão da técnica, né? Exato. O desafio é algo muito grande, mas você foi estudar agronomia e você me contou que aqui na UFMT, a gente teve agora no laboratório, apresentei tudo para você, falou, eu fiz pós-graduação aqui, que era uma parceria que tinha através do professor Breda com a Exalc. E você fez uma especialização em solos, né? A busca por estar sempre atualizado, ela vem caminhando junto com esse aumento no custo de produção e a necessidade de eficiência, né? Exato. Hoje a gente tem que ser eficiente. Nós não podemos errar. O errar hoje custa muito caro. Na verdade, sempre custou. Mas hoje parece que tá um pouco pior. Não sei se eu tô correto ou não, mas parece que tá cada vez pior. Mas a gente não pode mais errar. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenha, tudo que a gente planeja tem que sair da melhor maneira possível. Porque o custo de errar é o prejuízo. É o prejuízo. A gente faz conta até de centavos, né? Às vezes o lucro tá no centavo, no final das contas. Então a gente não pode errar. Eu vou te interromper aqui, um centavo. Isso é interessante, né? Quando você fala o lucro tá no centavo, eu gosto de comparar com a fabricação de zíper na China. O cara não consegue mensurar o custo de um zíper. Sim. Mas ele vende alguns milhões de zíper. Então, quando você fala custa no centavo, porque uma semente, ela gera 0,16 gramas. Sim. Então, você tem o custo de uma semente, quanto ela vai transformar em grão. Quando você multiplica isso por 1 hectare, 2, 3 mil hectares, o centavo vai fazer O centavo faz muita coisa. Se você não medir no centavo,
você pode tomar prejuízo. Exatamente, muito fácil, né? exatamente. Desculpa te interromper, tá? Não, mas é justamente isso, né? A gente precisa mensurar tudo que a gente faz. A gente precisa ter o custo de tudo que a gente faz. A gente precisa ter pessoas boas ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, né? Bons colaboradores ali que nos ajudem a mensurar todos esses custos, todas as despesas gerais que a gente tem na fazenda, para que a gente consiga, no final das contas, encontrar o real motivo ali de você ter o lucro, o porquê que você teve e ter pessoas boas nos auxiliando na parte técnica, com bons produtos, boa semente, bons fertilizantes, para que a gente não erre, para que a gente busque os melhores produtos da melhor maneira, faça tudo da melhor maneira, tendo o melhor resultado possível para que a gente chegue nesse lucro no final, né? Então é uma soma de tudo, né? Não tem como a gente separar hoje o que é principal dentro da agricultura, qual que é o principal desafio e tudo mais. Eu acho que é tudo junto, é uma junção de tudo, né, professor? E aí, por isso, né, que você resolveu voltar a estudar, né? Fez Isso. a especialização. E na especialização em sementes que a gente tinha, agora ela tá parada, muitos dos que vinham diziam assim, olha, eu não tô preocupado em ter nota, em passar, eu só preciso estar aqui ouvindo quem tá vendo de fora e conversando com as pessoas para poder me atualizar. Inclusive, a primeira especialização foi feita, o Douglas da AgroSol, certo, que você conhece bem. Sim. Somos parceiros aqui, foi uma das primeiras turmas. Isso é interessante, a gente não pode parar. E você tem toda a razão, né? Você perguntou, mas eu acho que está mais difícil. Não, está, né? O custo é alto hoje, de cada centavo do insumo que você está colocando ali, cada centavo mais caro, né? Então, você tem que ser eficiente. E para ser eficiente, é medindo, controlando. Exato. E conhecimento que te coloca à frente. Se a gente for falar de praga, de doença, a escolha de cultivar... Quantos cultivares, Cairon, nós temos disponíveis? Inúmeros. E aí, há um tempo atrás, eu falava assim, é muito. Não precisa. Precisa sim. Precisa. Porque hoje, eu vou falar da semente, que é a minha área. O vendedor de semente, se portar como vendedor, ele está fora do mercado. Ele tem que ser um posicionador de tecnologia, um consultor, que ele vai chegar para você e falar, Cairon, aqui onde você tem mais areia, vai essa e essa cultivar. Aqui onde você tem mais argila, vai essa e essa cultivar. Aqui você tem que fazer uma integração. Exato. Né? Então, eu acho que a informação é a maior riqueza hoje para você poder se manter no seu negócio, né? Sem dúvida. Sem informação a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E como você falou, né? Igual eu fiz a especialização em solos. E a grande vantagem das especializações que a gente faz é justamente a gente tirar aquele tempo, aprender algo novo e criar aquele networking com várias pessoas de regiões diferentes que estão fazendo agricultura, a mesma agricultura, mas às vezes com dificuldades ou com situações diferentes em cada lugar, e você conseguir absorver isso para você e conseguir amanhã depois, quando você tem algum problema, você tem para quem questionar, perguntar. Então é o networking em si, né? Que nos ajuda a galgar melhores melhor produção, melhores custos e tudo mais, né? A gente tem que performar para ter essa resiliência. E Cairon, quando a gente fala, né, agricultura vista pelo agricultor, do lado de dentro da porteira, muitas vezes a gente ouve uma frase de que o agricultor é muito bom dentro da porteira e fora da porteira ele deixa a desejar, não de forma pejorativa, né? E aí, eu produzo a soja, mas quem põe o preço no produto que eu vou vender é outro, é a China, né? E isso tem mudado também, né? Porque você ter uma boa produtividade, mas não ter uma estratégia de como, quando e de que forma comercializar a sua safra, tudo pode ser perdido. Exato. E aí a assessoria ajuda bastante, né? Porque você tem hoje como consultar e como buscar informação também para comercialização, não só para produção? Sem dúvida. Tem uma série de empresas, de assessorias
que auxiliam, né, nessa tomada de decisão de quando vender, a quanto vender. Hoje mesmo eu tenho uma assessoria, uma empresa que me auxilia nessas tomadas de decisões. Eles me ajudam às vezes, fazer o fechamento do soja e milho em partes. Às vezes eu não vou lá e vendo para a empresa diretamente naquele valor fixo. Às vezes a gente fecha o custo, bases, fecha prêmio, fecha Chicago, vai fazendo tudo separado na hora que, no entendimento nosso, o mercado está melhor para aquele momento, e às vezes consegue valores um pouco melhores, né? Às vezes não, na maioria das vezes consegue bons valores. E hoje a gente tem a internet está aí para nos auxiliar grandemente nisso. Inteligência artificial, que hoje entrou com os 2 pés dentro da agricultura também. A gente ainda não sabe exatamente utilizar ela da melhor maneira possível, mas ela está ali. E então, assim, a gente precisa buscar pessoas, buscar conhecimento para que a gente consiga mais informações, para que a gente consiga comercializar melhor. Porque assim, professor, para a gente ganhar 10%, 15% em produção, é uma batalha. É suave. 10%, 15% em preço de venda, cara, é um estalar de dedos. E aí vai muito da estratégia, né? Como são muitos fatores atuando, prêmio, variação do dólar. Agora nós estamos falando de uma guerra, né? A variação no preço do petróleo. Então tem que estar muito atento, porque às vezes você fez um bom trabalho, teve uma boa produtividade, seu grão está guardado, mas na hora de vender, e isso foi acho que a cabeça do agricultor na pandemia e um pouco pós-pandemia deve ter sido muito difícil, porque muitos agricultores viram a soja sair de 110 para 200, alguns já tinham fechado, né, e se desesperaram, mas poxa, você fechou seu custo, tá tudo ok, e você vendeu e teve o seu lucro, tá certo, né? A gente não consegue ganhar tudo sempre. Exato. E muitos também acharam que a soja ia permanecer pro resto da vida a 200. Exato. E não permaneceu, e aí também se desesperaram. Agora, quem tá atento, quem tem uma assessoria, tá estudando, você consegue fazer um meio termo e, na maioria das vezes, você ter estabilidade. Ter estabilidade, Exato. né? É ter ali sempre uma margem que te dá sustentabilidade do negócio, de pagar a conta, poder pagar uma safra e ainda sobrar o recurso. Então, tudo tá baseado na estratégia, né? Exatamente. Pouco lucro nunca quebrou ninguém, agora prejuízo sim. É verdade, é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Vamos para uma virada de bloco aqui agora, né? Você contou um pouco da sua história, falou das dificuldades. Agora eu quero saber de você realmente no processo de produção agrícola. Hoje você toca praticamente agricultura, você tem pecuária também? Eu sou agricultor. Só agricultura.
Então, só agricultura não, né? Isso aí já é bastante coisa. Mas o legal, e aí baseado no que a gente conversou um pouco antes lá no laboratório, é que a agricultura como um todo, e a gente falando aqui ainda no Mato Grosso, você consegue fazer 2 safras, ela vem passando por transformações, Sim. né? E aí você contou para mim, falou, olha, o plantio em cima da braquiária é algo que traz algumas dificuldades. A gente trabalha, batalha, estuda, mas às vezes um ajustezinho na máquina pode fazer a diferença. E você me falou que trabalha com integração de braquiária com milho ou somente a braquiária, que é uma ferramenta fantástica. Como foi essa evolução dessa sucessão, né? Do arroz, passar do arroz para soja para o milho, daqui a pouco, não sei, você está entrando no algodão também, você já planta algodão? Ainda não. Não, ainda não. Né? Mas são as oportunidades que estão aí entra o sorgo, sorgo biomassa, sorgo açucareiro, e daqui a pouco chega a carinata, que poucas pessoas conhecem, mas já está aparecendo aí. Como foi essa evolução? E como é para você hoje, na verdade, agora do lado de dentro da porteira, como agricultor, ir se adaptando e entender que muitas vezes esse processo é mais um investimento a longo prazo, uma poupança, né? A planta de cobertura é uma poupança que a gente está fazendo, né? Sem dúvida, professor. Assim, no começo, a gente fazia bastante aquele feijão com arroz, né? O soja. Primeiro era só soja, na verdade, né? Ali, meados de 2010, ali, a gente ainda já plantava milho, mas plantava 20%, 30% da área. Aí a gente foi encurtando um pouquinho o plantio do soja, foi aumentando a área de milho, até chegar aos moldes de fazer ali 70%, 80%, 90%, eventualmente até 100% da área de segunda safra. Mas não tava legal, ainda a gente precisa incorporar, a gente precisa melhorar alguma coisa. E a braquiária entrou nesse meio do caminho como um excelente estruturador de solo, descompactador de solo, estruturador, descompactador, e facilita pra gente a questão de massa, aumenta, né? Não facilita, aumenta a massa. Mas ela dificulta um pouco o operacional, né? Mas assim, se a gente for colocar dificuldade em tudo, a gente não faz nada, né? Mas a gente começou a trabalhar com braquiária, começamos a ver o incremento na produção de soja, a arrancada, às vezes, de plantio que a gente dá em um momento um pouco mais seco, quando a gente tem a braquiária, dá mais garantias de que a gente não vai perder tanta umidade de solo, então a gente tem uma condição de solo melhor para germinação de soja. E tem alguns produtores que falam sobre a redução de produtividade do milho, que para mim é mito. Não, eu acho que é só uma questão de manejo, né? Para mim é mito, eu não vejo diminuição de produção do milho. Mas assim, professor, eu acho que tudo a gente tem que ir fazendo, tem que ir desenvolvendo para que a gente possa ir melhorando. E tudo aquilo que vier de novidades, eu sou bem adepto a experimentar, né? A gente tem pivô, então a gente faz uma terceira safra nos pivôs também, com feijões, mas eu já plantei chia, já plantei diferentes feijões, além só do preto e do carioca. Esse ano a gente tá com um pouco de gergelim, gergelim preto, no caso esse ano. Uns atrás plantei um pouco de gergelim branco. E eu sempre estou em busca, às vezes, de novas culturas, novas variedades, para que a gente consiga rotacionar essa segunda safra, não fique tão dependente do milho, ou que a gente possa ter uma rotação com rentabilidade, né? Porque quando às vezes a gente faz uma rotação só colocando a braquiária, é extremamente importante, em alguns momentos é importante que a gente faça isso, tire o milho do sistema e entre só com a braquiária, com a crotalária, né? com coberturas, porque elas vão garantir a longo prazo que a gente tem um solo melhor, que vai nos garantir produções maiores ao longo do tempo. Mas como a gente falou antes de custo, as coisas estão sempre apertadas. Então, se a gente tiver como trabalhar diferentes culturas e mesmo assim tendo rentabilidade, aí a conta fica bem melhor, né? E o legal, Cairon, é que assim, lógico, a dobradinha aí, soja, milho, ela nos trouxe até aqui. A gente não tem que reclamar, mas as coisas evoluem. Eu gostei quando você falou para mim que o investimento na braquiária, ele
caiu bastante hoje, Sim, né? O preço da semente está bem mais acessível. E interessante você falar também que a competição entre braquiária e milho, ela existe, mas num sistema bem manejado, ela é quase imperceptível. Exatamente. E aí, quando você me traz agora, ó, plantei gergelim, que mais você plantou? Feijão, chia, né? No finalzinho do ano passado, eu fui num dia de campo em Feliz Natal. Um ex-aluno meu que trabalha na região fez e começou a comentar comigo como o amendoim está crescendo na região. Então, as oportunidades de diferentes culturas, além de trazer uma segurança econômica para você, porque quando você investe em diferentes culturas, você tem uma diversificação do resultado. Exatamente. Também. Lógico, você não vai produzir aqui algo que você não tenha para quem vender. Porque aí não faz sentido. É um problema sério. Mas a gente já sabe da demanda. Ninguém está trazendo gergelim aqui à toa. Tem um mercado para isso. Ninguém está trazendo amendoim à toa. A própria carinata, né? Que a principal função dela, não sei se você já ouviu falar na carinata. Não. Ela é uma planta muito parecida com a canola e a couza. E ela produz um óleo não comestível. Só que esse óleo que ela produz, ele serve para fazer combustível de avião. Olha o só, tal do SAF. Do SAF. E é uma oportunidade. Aí lá no sul, né? Inclusive eu entrevistei aqui o Felipe da Nucides, que quem está trazendo isso para o Brasil. Lá no sul, ela produz 800 quilos por hectare. Trouxe aqui para o Cerrado, deu 2 toneladas. Olha só. Né? Então, uma demanda grande. Até tem um ex-aluno meu, o Vitor Chmielewski, lá de Alta Floresta, que já conversou com o Felipe. Então, logo você vai estar ouvindo falar dela. Até porque a aviação hoje tem um programa que vai substituir o combustível de petróleo pelo combustível sustentável. Então, vai ter que produzir isso aí de alguma forma se a gente quiser continuar viajando com a família e a trabalho. Né? Exatamente. Então, essas oportunidades, elas são importantes. Você ter outras culturas. E a braquiária em si é um exemplo que a gente aprendeu com o Oeste Baiano, que ela estrutura. Então, eu digo, você vai deixar de produzir um pouco da sua área de milho ou de segunda safra, mas você está investindo ali. Quando volta, eu vi no seu olho dizendo, professor, a rentabilidade, a qualidade da cultura, quando você planta em cima de uma braquiária, é fantástica. Né? Exato. Ela tem alguns poréns, né? Ela nos traz algumas dificuldades ali de manejo, né, professor? O plantio em cima da braquiária não é um plantio não é fácil de fazer, mas mesmo assim os resultados são interessantes. Porém, quando a gente falou anteriormente que a gente precisa de boas pessoas ao lado, temos ali o professor Paulo Arbex com o GPD e outras equipes que fazem o trabalho parecido com o do GPD também, que podem nos auxiliar nesses momentos que a gente tem uma dificuldade operacional de resolver esses problemas, né? Porque, assim, a gente pode até ter dificuldade, mas a gente sempre tem alguém que vai mostrar o caminho das pedras ali e ensinar a gente, né? Assim, é legal você ter tocado no Paulinho, né? O foco e especialidade dele é plantabilidade. Então, é nisso que ele está preocupado. Exato. Quando eu vou fazer uma palestra, eu falo assim, puxa, quem sou eu, Rogério Coimbra, para vir falar de semente pro Cairon, né? Você tá ali, 15 safras plantando, você entende. Só que, às vezes, pode ter um detalhe que, por eu só estudar semente, eu cheguei mais rápido do que você na informação. Exato. Então, passar essa informação para você é ganhar tempo. Né? Exatamente. Você falou, eu vou trazer o Paulinho aqui, o time dele, para regular minhas máquinas. Às vezes, um detalhe na regulagem, pra você plantar na braquiária, vai te dar 2, 3 sacos a mais. Exato. Né? Já pagou a braquiária, já pagou o treinamento. E colocou dinheiro no bolso. Exatamente, né? Exatamente. E fora isso, é o capricho, né? Com certeza. É o capricho, né? Sem capricho, as coisas não acontecem, né? Já dizia o Dirceu Gás. Exatamente. Capricho saudoso Dirceu. É o grande resultado exatamente. Que a gente tem que ter. E é o mais barato. Né? Mas aí o capricho, ele tá ligado à dedicação, a conhecimento. Exato. Né? E a essas dificuldades. Cairon, uma pergunta que é interessante fazer, porque você tá plantando dentro do bioma amazônico, né? E embora muitas pessoas já entenderam, né? Hoje você passa em cima do Mato Grosso, Goiás é um pouco menos, mas o Mato Grosso, por estar dentro do bioma, principalmente essa parte médio-norte, dentro do bioma amazônico,
nós temos uma preservação muito grande. Quando a gente fala em associar produtividade, sustentabilidade e rentabilidade da fazenda, a gente passa muito por essa questão ecológica, né? E a sua família ainda veio de madeireiros, a madeira é um grande negócio hoje, com tecnologia. Exato. A gente tem um curso de engenharia florestal aqui dentro. Ainda é difícil lidar com isso quando você está fora daqui, ou ainda questionam muito como é produzir dentro da Amazônia. As pessoas não sabem o que você está fazendo aqui, que antes de produtor, você é um grande preservador. Você ainda enfrenta muito esse desafio hoje, Cairon, como produtor rural? Com certeza. Quando a gente, por mais que muitas vezes a gente está conversando de produtor para produtor, quando a gente vai para outros locais, principalmente outros países, isso é uma dúvida que a gente encontra em todos os lugares. Acham que a gente derrubou tudo, que a gente não se preocupa com o meio ambiente, que joga produto dentro do rio, sabe? E não conhecem a realidade de matas ciliares totalmente preservadas, mais de 50% das áreas preservadas. E, assim, eu sempre, toda vez que eu tenho oportunidade, eu faço convite para as pessoas virem para o Mato Grosso, conhecerem a nossa região, visitar uma fazenda. Todos os produtores que eu conheço também são abertos a receber pessoas e mostrar a realidade. E eu não sei, professor, o que a gente poderia fazer para comunicar melhor essa situação, sabe? Mas isso é uma coisa que ainda acontece recorrentemente. Ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade. Eu acho que está acontecendo um processo, podemos dizer que até um turismo de agricultor para agricultor. Isso sim, acontece de forma mais efetiva. Nós vamos receber aqui... Nós estamos gravando hoje, dia 3 de março, daqui exatos 28 dias, finalzinho de março, dia 30, a gente recebe mais um grupo de produtores do Kansas, porque lá tá frio. Sim, agora, eles vêm para cá para conhecer. Então, eu acho que a comunicação, né? A gente tem que realmente trazer as pessoas para entenderem como você falou que tem pivô. Qual foi o trabalho que você teve para poder ter a outorga, para poder captar água, para ter um pivô, né? Isso é imenso. E não está errado, está certíssimo. Tá certo. Por quê? Porque é um investimento de viabilidade técnica, econômica e sustentável. Né? Você vai precisar captar água num poço, num rio, está fazendo isso, está gerando alimento e está devolvendo uma água limpa. Muitas vezes o cara fala, nossa, o cara está aplicando. Não, as moléculas são testadas para que elas se degradem depois que elas atuam ali. Então, é uma dificuldade. Mas canais como esse aqui, realmente, falo, o turismo do agronegócio tem que acontecer para quem não é do agronegócio. Quando você fala em turismo, é muito importante também os produtores saírem um pouco daqui, né? Quando tiver a oportunidade de viajar, de conhecer outros lugares, irem conhecer. Eu tive já a oportunidade de visitar o Iowa, tive a oportunidade agora, o ano passado... o ano passado, em novembro, eu fui pra Alemanha e pra Holanda, fui na maior feira lá de... Hannover? Em Hannover. Show. Então, assim, é importante você ir conhecer essas outras regiões e ver as dificuldades que eles têm. Sim. Porque, assim, quando a gente também olha daqui pra lá, professor, a gente fala, eles estão no céu, pra eles tá tudo... na Europa não é moleza também. E não é moleza pra eles também, nos Estados Unidos não é moleza pra eles também. Mas a gente também precisa ir daqui pra lá pra mostrar que para nós também não é moleza o que está acontecendo. Porque hoje a gente tem uma insegurança jurídica gigantesca, insegurança ambiental gigantesca. Infelizmente, eu estou aqui eu nasci aqui, né? Então, assim, conheço e sei de muitos produtores que lá atrás fizeram a supressão da sua área de maneira totalmente legal, dentro dos 50% na época, que hoje são taxados como... Bandidos é muito forte, né? Mas são taxados como irregulares, como fora da lei. E, cara, ele tinha o documento, ele fez tudo dentro da lei certa, né? E voltou para trás. Se ele não abrisse os 50%, ele poderia incentivos que ele teve, ele teria que pagar de volta. Ele poderia até perder a área, Isso é história, esse é o processo da história. Então, eu gosto muito de aviação, tô sempre voando por aí, né? Agora tô estudando para virar piloto.
E você olha, né, como as áreas verdes são conjugadas e ligadas. Exato. Então, os corredores verdes aqui são muito interligados. Então, isso a gente tem que divulgar mesmo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Isso deveria ser vendido para o mundo, né? Mas eu fiz essa pergunta para você para que realmente a gente possa entender como o produtor, como o agricultor sente isso da pele. Muito bom, muito bom. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Cairon, nós estamos chegando aqui, né? Nem parece, né? Sim. Que a gente já está mais de 40 minutos falando aqui. Mas eu queria saber agora, né? A gente contou do passado, como você chegou até aqui, as dificuldades da atualidade. Eu quero saber de futuro agora. Tudo está mudando, né? Você falou da inteligência artificial. Eu lembro, quando começou a sair as máquinas, um processo de automação um pouco maior, a dificuldade da comunicação entre elas. Pô, se eu tenho 2 pulverizadores na área, como que um sabe que o outro já não passou ali em cima? Aí elas tinham que se conversar sozinha. Conectividade era um problema, agora a gente tem Starlink, tem Amazon, tem vários... hoje, né? Hoje, dia 3, tá pipocando aí a mudança nos planos da Starlink. Né? Então, o nosso amigo Elon Musk tá querendo ganhar mais. Tá certo, ele investiu. Mas é interessante porque gera concorrente. Então, saíram aí 6, fora Starlink, mais 5 estruturas parecidas com a Starlink que vão estar disponíveis. Da Amazon, acho que esse ano já está disponível no sul do país. Então, conectividade sempre foi uma dificuldade, conhecimento técnico e recurso humano para operar as máquinas que ficaram mais modernas. Como que você vê essas atualizações dos equipamentos, da precisão, né? Uma semeadora que corta a linha e não precisa remontar, um pulverizador que não faz faixa de sobreposição, um avião cuja... a aplicação é feita de forma automatizada pelo GPS e pelo equipamento lá de liberação. Tá sendo fácil acompanhar tudo isso, Cairon? Não. Sinceramente, não. Sinceramente, não. Mas tá somando muito. Tá somando muito. Infelizmente, a gente cria muitos dados e muitos dados na fazenda que a gente não sabe muito o que fazer com eles. É um bando de dados, né? Bando de dados. É um bando de dados, não? Mas tem várias coisas que estão somando no dia a dia. Você falou do desligamento de seção do pulverizador. Ajuda muito, porque a gente deixa de dar fito numa área, a gente deixa de jogar produto a mais onde não deveria, fora a economia. Aí quando a gente está falando de plantio, o desligamento de linha a linha excepcional, porque a gente acaba não tendo aquela sobreposição. Além da gente estar gastando a mais, normalmente naquelas áreas, principalmente no milho, eram áreas que a gente produzia muito pouco, porque você dobra a população de milho e a gente sabe que compete um com o outro e a produção é muito baixa. Então isso também vem somando. Mas uma coisa que, assim, dentro de tecnologia que pelo menos assim, nos últimos 2 anos pra gente somou muito, foi a taxa variável de sementes. Isso foi algo que a gente tá aprendendo a trabalhar ainda, né, com a taxa variável, pegando vários padrões de solo, de colheita, cruzando mapas, para a gente tentar chegar na melhor variação, ou nas melhores variáveis possíveis. Então, assim, professor, tudo vem somando e tudo está sendo muito interessante. Mas eu acho que a gente precisa não esperar um pouco, mas a gente precisa amadurecer muita coisa. Boa palavra, amadurecer um pouco. Porque tá vindo muito a rodo, jogando as empresas meio que tentando forçar a barra para que você coloque várias tecnologias. Aí tem a questão dos equipamentos não se conversarem. Dali a pouco você tem um RP,
você tem que você precisa fazer os lançamentos ali de plantio, de pulverização, tudo mais, porque você precisa da baixa em estoque, gerar seu custo. Aí você tem a sua plantadeira, a sua colhedeira, que você também tem que fazer os lançamentos lá, para que suba para o RP deles, e esses não se conversam. E isso é um problema, porque daí... Integração, né? Porque daí, às vezes, você perde um monte de tempo ali, lançando, fazendo coisas que você deveria estar trabalhando operacionalmente, né? Então, a comunicação ainda melhorou muito, mas ela ainda precisa melhorar muito, muito para que a gente possa utilizar mais essas ferramentas que estão vindo. Mas cada dia elas estão melhorando e assim, tem muita coisa para agregar. Mas a gente precisa, acho que, ter um pouco de calma e avaliar bem aquilo que a gente precisa, realmente. Absorver, né? O que eu acho legal dessas inovações e das melhorias é a gente trabalhar com precisão e exatidão. Exato. Né? Porque às vezes eu posso ser muito preciso colocando a dose errada de adubo sempre. Eu sou extremamente preciso em errar a dose, né? Porque a máquina tá desregulada. E outro ponto... Esse ponto da conectividade, a gente está superando isso no campo, com essas ações que eu digo, né? De internet em todas as áreas. Mas não basta ter conectividade se você não tiver integração. Você tem um exemplo perfeito. Eu tenho um RP, eu tenho uma máquina, os dois estão gerando dados. Mas quem vai cruzar esses dados e me dar os insights do que eu vou fazer com ele? Exato. Porque ou você está no operacional ou você está tomando decisão. O tempo que você está imputando dados, você está perdendo. Exato. Né? Considerando ainda que isso pode ser feito de forma automatizada. Então, o dado coletado de forma correta e depois analisado para que você olhe e tome a decisão, foi o que você contou da decisão de venda, né? da produção. Isso ainda é muito incipiente, isso ainda está muito imaturo. Você brincou, né, com um bando de dados, o grande amigo... Manfred da Agrotes, ele gosta de falar bastante disso, né? Porque um monte de dados sem uso é um bando de dados. Então, esse dado ele precisa ser ativado. Mas é um processo de evolução. Como a gente falou que o custo está alto e a margem está pequena, quem não tiver nesse meio e atualizado, vai se tornar cada vez mais difícil permanecer no negócio. Com certeza, com certeza. Legal. Cairon, muito bom. E uma pergunta assim, né? Falando de futuro... O que você gostaria de ver no futuro da agricultura? Você fala assim, poxa, hoje eu tô nesse patamar, fazendo isso aqui, né? Você está com um nenezinho de 30 dias recente. Exato. Qual é o nome dele? Pode falar? Né? Sim, é o Gregório. O Gregório. O que você quer ver o Gregório com 17 anos te ajudando? Ela fala, puxa vida, se isso fosse desse jeito... Seria bem bacana, né? Eu até não falei... Não é uma pergunta fácil. Sim. Eu até não falei, acabei passando batida ali no começo, né? Mas... Eu sou casado e pai de 4 filhos, né? O Gregório é o mais novo, né? Mas eu tenho 3 meninas e um menino, né? E, na verdade, é o que eu quero ver para todos, né? Não só para ele, né? Mas para todo, tanto para minha família quanto para minhas crianças. Assim, dentro da agricultura, eu queria ter menos insegurança, sabe? Eu acho que tudo que a gente vem trabalhando... A gente vem desenvolvendo em tecnologia, em fertilizantes, em solos, sementes e tudo mais. Tudo isso é extremamente importante. Mas a insegurança jurídica e a insegurança ambiental que a gente passa, professor, ela tira muito mais o sono do que um talhão que produziu pouco. Com certeza. Do que uma venda mal feita, sabe? Porque você não sabe amanhã ou depois o que pode acontecer. Você não sabe amanhã ou depois se aquela roça que você tá plantando, se ela vai ser sua. Então, essa é a maior... Além de tudo isso que a gente falou, que quando a gente pensa em tecnologia, no futuro a gente pode ter tratores autônomos, pulverização autônoma, mais... pessoas boas trabalhando com a gente também, que é algo que eu busco também investir muito em qualidade de pessoas, né? Tento melhorar sempre o meu quadro ali. Eu tenho excelentes funcionários, excelentes pessoas do meu lado hoje, mas a gente sempre tenta ajudar eles para que
tenha cursos ou dar mais informação possível, né? Mas assim, de forma geral, eu acho que é insegurança. Se a gente diminuir a insegurança que a gente tem no campo, as coisas vão fluir muito mais tranquilo, você vai trabalhar de cabeça muito mais fria, você vai conseguir dar um futuro muito melhor para as próximas gerações. Esse é um recado muito importante. Você foi muito feliz em trazer isso, porque o agricultor assume uma responsabilidade muito grande. Né? E existem vários vídeos mostrando que você investe todo o seu recurso em algo que você não sabe se vai dar certo. A gente diminui esse risco, mas de repente vem uma chuva de pedra, uma enxurrada. Exato. Acabou. E se além disso, você ainda tem uma insegurança jurídica, né, baseada em critérios ambientais que podem ficar mudando, né? A exemplo agora o que a gente teve, as questões de moratória. Pô, o cara desmatou lá em 2008, dentro de um apontamento legal, autorizado pelo IBAMA. Exatamente. E agora ele não pode comercializar o que ele produziu? A moratória é algo, assim, no mínimo ridículo. Ridículo. No mínimo. E aí, esses americanos, inclusive, eles vêm de novo no mesmo grupo familiar para ouvir isso, porque eles não conseguem se conformar com isso. Como vocês produzem? Então, é um bom recado de se passar, né? A agricultura, a pecuária, né? A fruticultura, o que for que está ligado à produção de alimentos, isso é a segurança de um país, que é a segurança alimentar, né? Exato. Você quer ver alguém feliz, é não deixar ele com fome. Não, principalmente exatamente. Eu que sou gordinho, sabe? Então, de barriga vazia não tem ninguém feliz, né? Ninguém feliz. E a agricultura é a base disso. Se a gente não tiver o agricultor seguro para poder colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu vou produzir, a gente está correndo um risco muito grande. Muito bom, Cairon. Gostoso conversar aqui com você, entender, né, um pouquinho do ponto de vista de como evoluiu, né? Seu pai, seus tios que faziam apontamentos no caderninho. Hoje você já tem aí ferramentas que ainda precisam ser melhoradas, as dificuldades, e saber que você usa o podcast também como uma forma de estar ativo aí, sempre estudando. Hoje em dia, é difícil para um professor falar isso, mas quem quiser ser autodidata tem muita ferramenta, né? Tem. Basta você ter a rotina e você ter a persistência, né? O que não é muito fácil. Não é fácil, nem um pouco, mas ainda bem que tem essas informações, basta saber usar elas de forma adequada. Muito obrigado, viu, Cairon? E eu que agradeço, professor. Um bate-papo excelente e obrigado por ter essa ideia lá no começo, né? Do podcast e seguir com ele, apesar dos apesares, apesar das dificuldades, você tá aí até hoje levando conhecimento, né, para todo mundo, né? Qual que é o alcance do podcast? Olha, hoje são mais de 70 países que têm ouvintes. Hoje no Spotify e agora no YouTube também, a tradução através de inteligência artificial para o inglês, para o espanhol, para o francês, para o mandarim, fez aumentar muito esse público. A gente vê nas barrinhas lá que tem outros países ouvindo. Antigamente a gente achava que era por VPN, hoje a gente sabe que não. Então, são mais de 250 mil pessoas impactadas por ano com o que a gente faz aqui no dia a dia. Realmente, às vezes dá vontade de falar, nossa senhora, tem que gravar 4 episódios essa semana para tirar férias no final do ano. É o Tiagão, é a produção, são os convidados se dispondo a participar para a gente gravar antes. Mas eu falo que é o meu terceiro, eu tenho 2 só, né? O Mundo Agro é o terceiro filho. Dá tanto trabalho quanto, mas também traz muitas alegrias. Então, perfeito. A gente segue firme aqui. E eu não quis te assustar, não. Ano passado que a gente se encontrou lá no Posto Inverno, eu falei, você vai no podcast, né? Como eu vou falar o que lá, Coimbra? Isso aqui, ó. Esse bate-papo entre amigos, ouvindo o agricultor, que é o foco de todos nós, né? O pesquisador, o consultor, todo mundo, a gente gira em torno de poder atender bem o agricultor, que nos devolve isso em segurança alimentar. Mas antes de ir embora, você tem 3 meninas e um menino, né? Exato. Esses bonés são pra eles, não são pra vocês, não, tá? Com certeza é pra eles. Nós não temos os pequenininhos ainda. Tá ótimo. Mas, ó, eu vou te entregar aqui pra gente finalizar. Todos esses são seus, você vai levar um pra cada um. Mas esse aqui é o boné original do Mundo Agro Podcast. Muito obrigado. Ele é branco, é difícil de usar na roça, mas pode usar porque tem mais. Dá pra usar. E eu também vou
entregar aqui uma lembrancinha nossa lá da Opa! fazenda. Para comer a melhor carne do país que vem do Mato Grosso. Olha, os gaúchos vão ficar bravos comigo. Olha só que bonito, hein? Da Agropecuária Nossa Senhora Caravaggio, que é o nome da sua fazenda, né? Exatamente. Que joia. E eu vou te contar uma história. A minha coleção de facas é grande, eu adoro faca. Também gosto. E é mais uma aqui que vai lá. Eu fico com dó de usar, mas eu aprendi que coisa boa a gente tem que usar. Então, tem que usar. Cortar aqui, ó, uma picanha da JP. Picanha nem tanto, viu? Porque picanha, eu vou dizer, porque eu vim pro Mato Grosso, eu descobri que um assado de tiras, uma maminha são melhor do que a picanha. Exatamente. Muito obrigado, viu, Cairon? Obrigado, valeu, professor. sucesso. Que você continue aí com essa força, seus filhos sigam esse caminho que você herdou do seu pai, dos seus tios e continue produzindo alimento pra gente. Amém. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mas não vai embora antes de compartilhar, dar 5 estrelas lá no Spotify, hypar no YouTube, porque esse podcast vai cada vez mais longe, e mandar o link para quem você conhecer, para falar mais sobre o nosso agro, nosso Brasil, não só do Brasil do Mato Grosso, mas esse Brasil que literalmente produz. Valeu, Cairon. Até a semana que vem. Obrigado, Bruno. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.